Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor J. Macedo e hoje iremos trabalhar a dilatação tridimensional ou volumétrica dos sólidos. Nós vamos concluir esse ciclo de dilatação. Nós já falamos de dilatação linear, dilatação superficial e agora iremos concluir com dilatação volumétrica, que é a dilatação no volume. Beleza? Você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo. Faça a sua inscrição aqui no canal e ajuda a gente a estar divulgando mais vídeos como esse aqui no YouTube, tá bom? Então vamos a mais uma aula de física. Muito bem, então vamos aqui. Nós vamos falar de dilatação térmica tridimensional ou volumétrica dos sólidos. É aquela dilatação que ocorre em três dimensões, na largura, no comprimento e na altura. Os procedimentos vão ser os mesmos das aulas anteriores, a expressão matemática também é a mesma. Nós vamos ter apenas uma pequena alteração, né, no coeficiente de dilatação. E agora ele vai ser chamado coeficiente de dilatação volumétrica, né, que é o gama, tá? Então, essa é a diferença. Nós temos lá no, na dilatação linear, nós temos o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Na superficial, nós temos o beta, que é a dilatação superficial. E agora, no tridimensional, o volumétrico, vamos utilizar o gama, que é 3 vezes o linear. O superficial era 2 vezes o linear. E o tridimensional, como são 3 dimensões, é 3 vezes o linear. Então, essa é uma das observações. Os fatores são os mesmos. Então, vamos aqui compreender esse assunto que vai ser bem rápido. Então, na dilatação térmica em três dimensões, consideramos o comprimento, a largura e a altura. Então, esse é o padrão aqui que nós vamos analisar agora. Na primeira aula de dilatação, nós vimos a dilatação linear, que era apenas o comprimento. Na segunda aula, nós vimos o comprimento e a largura, que é a superficial, né? A dilatação na área. E agora, juntando as três, nós temos a volumétrica, que considera o comprimento, a largura e a altura. Ou pode ser também a espessura do corpo sólido. Por enquanto, estamos falando de sólidos. Na próxima aula, iremos falar de dilatação dos líquidos, que segue esse mesmo padrão do volumétrico. Logo, a grandeza física a ser observada é o volume. Então, nós vamos trabalhar a dilatação dentro do volume do objeto. Temos aqui uma representação de um objeto, né, o volume dele, comprimento, largura e altura. A altura pode ser também considerada como espessura. Na primeira aula eu mostrei o experimento, mostro ali no fogão como é que mostra a dilatação, né? Fazemos o exemplo da esfera, eu aqueci a esfera no fogo e ela ampliou de tamanho e não passou mais pela argola. A gente observou isso lá na aula anterior. Então é isso, o fenômeno é o mesmo, nós vamos tratar, nós sabemos que a dilatação ocorre, porque quando aquecemos um objeto, as moléculas começam a vibrar, e essa vibração provoca um distanciamento entre elas, né? Gera energia cinética, lógico, essa vibração entre elas provoca um deslocamento, um afastamento entre as moléculas, e aí o corpo ele aumenta de tamanho, seja comprimento, seja na área, ou seja no volume. O que nós vamos falar hoje é do volume, beleza? A dilatação térmica dimensional refere-se à variação de volume, que é uma medida de espaço ocupado pelo corpo. Tá? Isso aqui é uma aula lá da matemática também, a questão do volume, eu acho que vocês já viram muito isso, como se calcula o volume, né? Enfim, nós vamos tratar sobre isso. Então, os fatores considerados na dilatação volumétrica são análogos aos de antes. Nós vimos que a dilatação depende do material, né? Das características do material, do que ele é composto. E isso nós atribuímos um coeficiente de dilatação, que nesse caso vamos chamar de volumétrico, tá? Coeficiente de dilatação volumétrica, simbolizado pelo gama, esses símbolos em grego aqui, do material. E quantifica a alteração de volume por unidade de temperatura. Essa é a função do coeficiente. Então, ele traz, cada material tem seu valor, tem uma quantidade específica. Nós vimos que esse
esse coeficiente de dilatação, ele depende muito lá do linear, como eu já falei para vocês. Lá no superficial, nós vimos que era o beta, né? Era duas vezes o alfa, que é o linear. E como aqui nós vamos falar de três dimensões, largura, comprimento e altura, ou no caso da altura pode ser também uma espessura, então esse coeficiente aqui ele vai ser três vezes o linear, três vezes o alfa, porque nós estamos falando de três dimensões, tá certo? Então ele quantifica a alteração de volume por unidade de temperatura. Cada material tem seu padrão. Por isso que a dilatação depende das características do material. E aí quem determina isso é o coeficiente de dilatação, nesse caso volumétrico. Depende também do volume inicial, como nós vimos lá no início. Depende do comprimento inicial, depende da área inicial e aqui depende do volume inicial. Então, quanto maior for o volume inicial, dependendo da variação de temperatura, maior será essa dilatação. E também depende da variação de temperatura. Quanto maior for essa variação, que é a temperatura final menos a inicial, quanto maior for a variação, maior será a dilatação. Quanto mais você aquece o corpo, mais as moléculas vibram, e essa vibração provoca um distanciamento entre elas, e isso que nós chamamos de dilatação. Tá? A expressão matemática da variação de dilatação volumétrica é o ΔV. Eu vou representar aqui para vocês, ó, o ΔV representa a variação de volume, certo? Variação volumétrica, tá bom? Ela vai ser igual ao volume inicial. Desculpa. Eu vou botar aqui uma etapa para a gente poder analisar melhor isso aqui. Vou fazer assim. Então, essa dilatação volumétrica vai ser igual ao volume final menos o volume inicial, certo? Toda variação que nós falamos, toda variação, ela sempre é representada dessa forma. Nós vamos pegar sempre o volume final menos o inicial, sempre a grandeza final menos a inicial. E após isso, o que é que eu posso escrever ainda? Que essa variação de volume eu posso representar da mesma forma que eu fiz com o linear e com o superficial. Então, quem é? O coeficiente vem primeiro, que é o gama, certo? Gama, e multiplica o volume inicial e multiplica a variação de temperatura. Beleza? Então, eu posso só resumir isso aqui assim, ó, colocar ΔV, eu já escrevi isso logo, né? Por isso que eu voltei uma etapa lá. ΔV quem é? Ele é variação de volume final menos o inicial. Eu posso pegar essa variação aqui e já escrever direto. É quem? É o coeficiente, que é o gama, que multiplica o volume inicial e multiplica a variação de temperatura. Variação de temperatura, lembrando que é a temperatura final menos a inicial. Sempre variação é isso, é a grandeza final menos a inicial, de acordo com o que eu estou tratando aqui. Beleza? Então, essa é a representação. Eu poderia também fazer o seguinte, se eu quisesse estender ainda mais essa expressão, como eu fiz com as outras lá anteriormente, eu posso também fazer o seguinte. Essa variação de volume, vou pegar só essa parte agora. Volume final menos volume inicial é igual ao gama, que multiplica volume inicial e multiplica a variação da temperatura. Eu posso também calcular aqui só o volume final. Então, eu vou pegar esse volume inicial e levar para o segundo membro. Ele está negativo, vai passar positivo. Vai ficar o volume inicial mais gama. Multiplica. Esse gama está parecendo V, né? Mas é gama, tá? Volume inicial. E multiplica a variação da temperatura. Muito bem. Repara que o volume inicial aparece duas vezes. Eu posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar o seguinte. O volume final vai ser igual ao volume inicial e multiplica 1, certo? Uma vez o volume inicial é o volume inicial que está lá, mais
Essa outra expressão aqui, ó, o volume inicial já está lá fora. Então, o que que falta? O gama e a temperatura. Então, multiplica por gama, variação da temperatura. Fechou? Então, tá aqui as expressões. O que nós vamos precisar é isso. Repara que ficou semelhante ao anterior, ao que nós tínhamos visto lá no linear e também no superficial. Só mudou as letras aqui. Lá no linear era L, no superficial é A e aqui no volumétrico é V. Só mudou as letras e o coeficiente que vai mudando também conforme o tipo de dilatação que nós estamos tratando. O valor do gama é igual ao triplo do valor do alfa, que é o linear, para determinado material. Certo? Então está aqui a expressãozinha mostrando que esse gama aqui eu substituo por 3 vezes o alfa, que é o linear. 3 vezes porque são 3 dimensões. Tranquilos? Tanto aqui eu posso fazer essa mudança, como aqui também. Onde apareceu o alfa, onde apareceu o gama, eu substituo pelo 3 vezes alfa. Beleza? Vamos ver aqui o exemplo do ouro. Vamos pegar um material aqui, uma exemplificação. Nós temos o exemplo do ouro. Temos aqui uma barra, né, um bloco, um cubo, na verdade. Aqui nós temos de cor vermelha o volume inicial, né? Essa cor mais alaranjada seria o volume final. Tá? Eu já mostrei as expressões ali, como é que a gente faz. E esse tamanho que aumentou, essa bordazinha que aumentou, que dá para ver aqui, ó, houve um aumento desse tamanho inicial, foi a dilatação. E aí nós representamos por ΔV. Quem é o ΔV? É o volume final menos o volume inicial que eu já mostrei antes. Considerando os coeficientes de dilatação térmica do ouro, temos. Nós vamos representar os 3 coeficientes para o ouro, tanto o linear, superficial e o volumétrico, ou volumétrico. A dilatação linear, nós temos o alfa, que representa a dilatação linear. O coeficiente do ouro é esse aqui, 0,00015 graus Celsius a menos 1. Então, esse valor para o superficial eu multiplico por 2, é 2 vezes o alfa, o beta é 2 vezes o alfa. Esse aqui já é dilatação superficial. Multiplica 15 por 2, 30. Ó. Repara que dobrou aqui para o superficial. E para o volumétrica nós temos 3 vezes o alfa. Então, o gama é 3 vezes o alfa. Multiplica 15 vezes 3, 45. Então, está aqui o exemplo do ouro, como nós vamos lidar. Então, para resolver exercícios, nós temos que fazer essa transformação. Quando aparecer o alfa, lá para o volumétrico, multiplicar por 3. Quando aparecer o linear para o superficial, multiplica por 2. Certo? É importante essa observação aqui do nosso material. Agora vamos para o exercício resolvidos. Na página 28. Temos aqui a primeira questão. Um bloco cúbico de vidro comum de 5 centímetros de aresta tem sua temperatura elevada a 27 graus Celsius até 57 graus Celsius. Calcule o volume final desse cubo. Muito bem. Vamos pegar as informações. Olha. Vamos pegar primeiro o coeficiente. Ele diz que o alfa, que é o linear, 0,0. 1, 2, 3, 4, 5 zeros depois da vírgula. 3, 4, 5, 8 graus Celsius a menos 1. Beleza? Esse é o coeficiente do vidro. Beleza? Agora, para transformar ele no beta, no gama, que é o volumétrico, nós temos que multiplicar por 3. Então, lembrando que o gama ele é 3 vezes o alfa. 3 vezes esse valor aqui, ó. Multiplica esse valor por 3, então nós vamos ter 3 vezes 8, 24. Então nós vamos ter 0,0000024 graus Celsius a menos 1. Beleza? Agora eu vou colocar esse valor em notação científica para ficar mais fácil para nós. Na verdade, não é nem notação científica, só em potência de 10 mesmo. Vou deslocar essa vírgula. Uma casa, duas, três, quatro, cinco, seis casas. Vou deixar 24 mesmo.
Eu não vou deixar 2,4 para facilitar os cálculos. Multiplica 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Então, vamos deixar ele dessa forma, fica mais fácil para fazer as contas, certo? Esse é o nosso gama. 3 vezes o alfa, certo? Agora vamos calcular a variação na temperatura. É o nosso delta θ. Delta θ é quem? É a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final, 57. Menos a temperatura inicial, 27. Que vai ser igual a quanto? 30. 30 graus Celsius. Essa variação de temperatura. Agora nós precisamos do volume inicial. Ele diz que esse é um bloco de vidro, um bloco cúbico. Então a aresta mede 5. Vou tentar desenhar aqui essa figura. É mais ou menos isso aqui, ó. E na mesa digital fica ruim para desenhar, mas é mais ou menos isso. Ele mede 5 centímetros em cada aresta. Na largura, no comprimento, na largura, na altura. Beleza? Deixa eu ver se aqui eu tenho uma formazinha de para mostrar. Não tem. Não tem ela prontinha aqui não. Vou deixar assim mesmo. Então nós vamos fazer só calcular o volume inicial. Então o volume inicial aqui vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 elevado ao cubo, que vai dar 125, que é igual a 125 centímetros cúbicos. Já tem o coeficiente, que é o gama. Eu já tenho a variação de temperatura e já tenho o volume inicial. Posso calcular o tanto que dilatou esse volume. Então, calcular primeiro o ΔV. Lembrando que ele tá querendo é o volume final, certo? Depois que eu calcular a variação, a gente vai somar com o volume inicial para ver o que aumentou. Então, aqui nós precisamos do coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama. Precisamos do volume inicial, da variação de temperatura, beleza? Então, esse volume, dilatação volumétrica, vai ser igual. O coeficiente é 24. A luz dele, ó, 10 a menos 6. E multiplica. O volume inicial é 125 aqui. E a temperatura que variou foram 30 graus Celsius. Muito do mundo. Então, nós vamos ter que ΔV vai ser igual. 24 vezes 125 vezes 30, eu já calculei. Vai dar 90.000. Certo? Eu já tinha feito a continha antes para não perder tempo aqui no vídeo. E repete o 10 a menos 6. Esse valor aqui fica o seguinte, ó, essa vírgula agora vai voltar 6 casos. É 10 a menos 6, ela vai ter que voltar 6 casos. Então, vai ficar 0,09, certo? Volta as 3, mais 3 casos, tem que acrescentar o zero aqui. Então, essa foi a dilatação volumétrica aqui desse bloco cúbico de vidro. Isso aqui é centímetros cúbicos. Mas ele quer o volume final. Então, o volume final é quem? É o volume inicial mais a variação. Beleza? Mais a variação. Então, o volume final vai ser quem? O volume inicial é 125. O volume inicial que nós calculamos, mais essa variaçãozinha que foi o 0,09. Isso é igual a 125,09 centímetros cúbicos. Então, esse daqui é o nosso resultado da questão número 5 resolvida. Beleza? Então, vamos seguir.
A questão número 6 diz assim: um objeto tem uma cavidade cuja capacidade é de 8 ml a 20 graus Celsius. Ele é aquecido até 120 graus Celsius. O material homogêneo e isótropo desse objeto tem coeficiente de dilatação linear igual a 2,10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A pergunta é: qual é, nessas condições, a variação da capacidade volumétrica da cavidade? Certo? Houve uma dilatação, porque houve aumento de temperatura, então esse volumezinho ali aumentou. Então vamos ver qual é essa variação, certo? Então a primeira informação que nós vamos pegar aqui é o coeficiente. Ele deu o linear. Então ele deu o coeficiente linear em 2,10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O que nós temos que fazer é colocar ele para volumétrico, que é o gama. Então fica 3 vezes o alfa. 3 vezes 2, 6. Então ele vai ficar 6,10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tranquilos? Muito bem. Agora vamos precisar da temperatura. A temperatura é o delta θ, variação da temperatura. E a temperatura final menos a inicial. Temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 120. E a inicial é 20. Então, traz 120 menos 20 fica igual a 100. Então, ele variou 100 graus Celsius. Ok? Agora precisamos do volume inicial. O volume inicial é 8 ml. Então, o volume inicial é igual a 8 ml. Vamos calcular, então, a variação de volume dessa cavidade. A variação do volume, ΔV, é igual ao coeficiente, que é o gama, que multiplica o volume inicial, que multiplica a variação da temperatura. Tranquilos? Então, vamos lá. A variação do volume vai ser igual ao coeficiente, é 6. É 6, 10 a menos 5. 6, 10 a menos 5. Multiplica o volume inicial, que é 8. Multiplica a temperatura. Variação de temperatura 100 graus Celsius. Beleza? Então, o ΔV vai ser igual 6 vezes 8, 48. 48 vezes 100, 4.800. 10 a menos 5. Essa variação de volume vai ser igual. Aqui é menos 5, a vírgula vai voltar 5 casas. Então vai ficar 0,048. Nesse caso, ml. Ok? Ela voltou 5 casas, 3, 4, 5, mais uma vírgula. Beleza? Então essa foi a dilatação. Ele quer saber apenas qual foi a variação de capacidade volumétrica na cavidade. Ela variou 0,048 ml. É pequeno porque a variação, a dilatação é mesmo curta, bem pequena mesmo. Tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A dilatação volumétrica, a gente concluir essa etapa. Na próxima aula nós vamos trabalhar a dilatação dos líquidos, né? Outras dilatações referentes a líquidos para fechar esse assunto. Dê uma lida nesse material que eu vou deixar para vocês. Olhe o vídeo mais de uma vez, se for preciso. Pode estudar em outras fontes também, tá bom? A atividade dessa aula eu vou deixar na próxima sexta,
para vocês lá no grupo e na sala virtual. E era isso. Estudem, se cuidem. Tchau para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.